E falando em poder ajudar, em poder participar, essa reportagem a gente preparou com muito carinho, porque a gente quer demais mudar essa história pela segunda vez. Um segundo diagnóstico de leucemia, né, virou, mais uma vez, como eu comentei, a vida de uma família literalmente de cabeça para baixo. Luiz Felipe, de apenas 13 anos, já tinha enfrentado, né, a mesma doença, isso há 5 anos, e um transplante bem sucedido tinha devolvido a ele também, à família, né, essa alegria, devolveu a ele vida normal. Agora, adolescente, Luiz Felipe precisa, com urgência, de um novo doador de medula. Quem conta essa história para a gente é a Larissa Lima. Vai lá, Lari. Nós estamos aqui hoje com o Valteir, que é o pai do Luiz Felipe, esse menino de 13 anos, que ama jogar futebol, videogame junto com os amigos, que também gosta, né, de passar a maior parte do tempo ali em casa, mas que infelizmente no ano de 2018 teve o primeiro diagnóstico de leucemia. Após, né, um período, Valteir, vocês conseguiram, eles que são de Goiás, conseguiram vir para Rio Preto e já iniciaram o tratamento. Como foi que vocês encararam esse primeiro diagnóstico do Luiz Felipe? Foi um baque, né? O mundo nosso caiu. Ele não sabia o que sentia, o que ia fazer. A gente não tinha certeza de nada do amanhã. E é como se estivesse arrancando um pedaço nosso. E foi muito difícil, a gente não conhecia muito bem a respeito. E começar o tratamento, ver o que era o sofrimento dele. Ele era muito pequeno ainda, tinha 6 aninhos, tinha muito medo de hospital. Ele fez todo o tratamento para limpar a medula, que falam, né? Para tirar as células leucêmicas. E depois preparar para o transplante, porque o tipo de leucemia dele é indicativo de transplante. Ela é agressiva e assim que conseguiram limpar a medula dele, foi encaminhado para o transplante. E começaram a buscar nos bancos de doadores, no sistema do Redome, possíveis doadores que seriam 100% compatíveis. E nisso não encontraram. Não foi encontrada, e a opção que tinha a irmã não foi, tinha uma possibilidade grande da irmã ser, mas ela não foi. Aí resolveram fazer comigo, que é 50% compatível. É um transplante complexo, né? Tem um risco maior de rejeição, ele fica muito tempo sem defesa também, diferente de um 100% compatível. E aí a gente foi encaminhado. Na época a gente estava em Goiás, a gente morando em Trindade, né? E foi encaminhado para Rio Preto. Quando vieram para Rio Preto, conseguiram então realizar o transplante e o Luiz Felipe ficou bem por alguns anos. Sim, por 2 anos a gente ficou morando aqui em Rio Preto. Ele deu tudo certo o transplante, foi difícil, mas deu certo. A gente vê quando ele chegou aqui, aquele medo que ele tinha, ele perdeu, porque o tratamento é muito humanizado aqui. E nisso eu já estava trabalhando aqui em Rio Preto. E aí surgiu a oportunidade de uma transferência para nossa cidade, em Goiás. E a minha filha tinha vontade também de estudar no Instituto Federal lá, que também tinha na mesma cidade. A gente conversou com a médica e decidiu voltar, mesmo coração na mão, não queria. E a gente voltou, e ele voltou para a escola, e foi voltando mais ainda a rotina dele, normal, a vida de criança que ele queria. Em maio agora, final de maio, eu notei ele numa queixa dele, ele reclamava de uma queixa de dor na barriga, e eu observei ele mais e notei que ele estava meio pálido. Eu decidi levar ele no laboratório e pedir um hemograma dele. Ele fez essas queixas no domingo, eu notei essa palidez mais nele, e na segunda eu levei ele para fazer os exames, o hemograma. E o laboratório ligou e pediu para repetir o exame, questionando algumas coisas, né? Isso aí o coração já começou a apertar. A gente levou ele na terça-feira de manhã, ele repetiu o exame. À tarde o resultado saiu, a gente notou algumas alterações fora do comum, algumas células que não era para estar. E conversando com alguns médicos, a gente, pelo que falaram, a gente decidiu voltar com ele.
A gente, só questão de horas, ele estava na vida normal. Chegando aqui, o diagnóstico foi mais uma vez identificado. Como foi isso, Walter? E a gente só deu tempo de pegar umas roupas e jogar dentro do porta-mala do carro e saiu. Na terça-feira à noite e já chegou aqui de manhã, na quarta. E já internaram ele, fizeram os exames e onde foi confirmado. E agora a gente aproveita esse espaço, Walter, para pedir para você que é um doador de medula ou você que deseja se tornar um, buscar pelo Hemocentro de Rio Preto, até porque Walter, juntamente com toda a família, Luiz Felipe ainda espera um doador 100% compatível, é isso, né? Isso, agora tem que ser mais rápido, né? A gente está correndo contra o tempo, porque como ela é recidiva, então ela pode ser mais agressiva. Então tem mutação e os médicos esperam que consigam limpar a medula dele agora, nos próximos dias já. Vai fazer um exame agora, próxima semana, para ver se já está limpa. Caso tiver tudo ok, já vai começar o preparativo transplante. Então eu acredito que dentro de até o final de julho, ele já deve estar fazendo o transplante já de medula. Por conta de toda a correria, né, que eles tiveram que apenas fazer ali algumas malas, organizar uma mala e já voltar para Rio Preto, eles não conseguiram ainda se reestabelecer 100% na cidade. É por isso que a gente aproveita também esse período e esse espaço para pedir uma ajuda para você que puder colaborar com alguns itens que ainda estão ali faltando na residência da família. Quais são eles, Walter? Só para a gente conseguir explicar para o pessoal. Então, tá faltando agora no momento o sofá, uma geladeira e um fogão. Eu consegui já organizar outras coisas, né? Para poder sair e passar para o apartamento. Então tá faltando essas coisas básicas mesmo. Importante a gente ressaltar que a família paga aluguel aqui em São José do Rio Preto e por isso que o Walter está tentando ainda restabelecer, organizar tudo financeiramente. Como ele disse, alguns itens ele está conseguindo comprar aos poucos, mas você que tem um coração solidário, que poderia estar então fazendo essa ajuda, colaborando com esse momento tão delicado em relação à família. Além de toda essa ajuda, o que a gente quer ressaltar mais uma vez é de um doador compatível para Luiz Felipe, para que ele volte a vida ao normal como ele estava levando. Infelizmente, acabou se deparando mais uma vez com esse diagnóstico de leucemia, mas o que a gente deseja, a esperança é que um doador 100% compatível apareça e que ele volte uma vida normal, né, Walter? Sim, por mais que seja curto o tempo, a gente nunca perde essa esperança, né? Porque para Deus nada é impossível. Então, o que a gente se apega nisso é o que a gente pode fazer agora. Tentem buscar informação, vão no Hemocentro, procurem, porque você pode salvar uma vida ou às vezes deixar de fazer o cadastro por medo, por não ter informação necessária, uma coisa que é tão simples. E força, campeão, força. Você já passou por isso uma vez, venceu essa etapa dura, difícil, que a gente sabe que é, e vai vencer mais uma vez. A gente tem muita fé e muita convicção, né, que Deus muda uma, muda três, muda quatro, né? Quando é para ser, vai ser. Às vezes a gente sofre no meio do processo, né? A gente adoece junto com quem está doente, mas a gente não pode perder a fé de forma nenhuma. A gente tem que seguir com essa determinação e também acompanhando, né? Não só Deus, mas toda a equipe médica que é muito competente na nossa região. Vocês estão num ótimo lugar. E eu vou reiterar o pedido desse pai. Você que é doador de medula óssea, né? É importante manter o seu cadastro atualizado pelo site, tá bom? É o www.redomeinca.gov.br, porque é um cadastro nacional, tá bom? De repente você muda de telefone, muda de endereço, importante, porque muitas vezes bateu ali, né? Dá certo, mas não acham você. E se você ainda não é doador, basta procurar o Hemocentro para começar a doar. É simples, super seguro, tá bom? Aproveitando para reforçar que a família, como a Lari mostrou aí, precisa ainda... Eles estão recomeçando, voltaram, saíram de lá com a roupa do corpo, como o pai falou, né? E precisa, né? Sofá, geladeira, fogão. Se você tiver alguma coisinha aí que está funcionando, tá bom? Pode entrar em contato com o próprio Walter aí, que o telefone, o prefixo ainda é 62, tá? 8470-9721. Anota, mas por favor,
sem golpe, sem nada, né? Ninguém merece mais sofrimento nesse momento, tá bom? 62-8470-9721, você vai ajudar. Também é possível ajudar a família através do Pix, tá bom? CPF está aparecendo aí, é algo que a gente não faz rotineiramente, mas como é uma causa tão necessária, a gente está abrindo essa exceção aí, o Pix do pai está aí, você pode ajudar com qualquer valor, tá bom? 021-555-311-09, Caixa Econômica Federal. Eu conto com o seu apoio, com a sua ajuda, com o seu carinho e tamo junto, tá bom? Vai passar. Um abraço a você, um abraço à família, fica com Deus.